Deixa-me dar uma teoria fascinante, que é a teoria do bolo de chocolate. É uma teoria extremamente deliciosa de ser elaborada e trabalhada. Funciona mais ou menos assim. Você chega na sua casa e tem um bolo de chocolate em cima da mesa. A pergunta é, como surgiu o bolo de chocolate? Duas possibilidades. A primeira possibilidade, uma teoria, seria a seguinte: alguém que sabe fazer bolos de chocolate foi lá na despensa, pegou os ingredientes, misturou os ingredientes na ordem certa, na quantidade certa, colocou todo esse material dentro de um recipiente, depois de colocado ali, misturou apropriadamente, colocou dentro de uma forma, levou ao forno, deixou por um certo tempo. A hora que estava cozido, pronto, retirou de lá, viu que era bom, colocou em cima da mesa. É uma teoria de como surgiu o bolo de chocolate. Deixa-me dar a segunda teoria, porque essa é uma teoria muito básica, muitas pessoas dizem que ela é muito elementar, muito singela, muito simples. A segunda teoria seria algo mais ou menos assim. Um caminhão de supermercados estava fazendo entregas. Ao passar perto da sua casa, ele foi fechado por uma criança, talvez que atravessou a rua, qualquer coisa assim. O motorista tentou parar o caminhão e, para não atropelar a criança, ele desviou, mas ele perdeu o controle do caminhão. E o caminhão começou a capotar ali pertinho da sua casa. À medida que o caminhão capotava, lá atrás, os sacos de farinha se romperam, aquelas caixinhas com ovos se abriram e ovos voando lá atrás para todos os lados, latinhas de chocolate, o achocolatado também se abriram, pacotinhos de leite, todo esse negócio foi uma confusão lá atrás. E também havia um pequeno cantil na parede lá dentro do caminhão, cantil que o pessoal guardava para beber água. Por causa do caminhão estar capotando, ele bateu, esse cantil abriu em duas partes. Um pouco da farinha que estava voando lá atrás caiu dentro desse cantil, um pouco dos ovos caindo ali dentro, um pouco também do açúcar, e aos poucos os ingredientes foram se agrupando nesse pedacinho do cantil, à medida que o caminhão capotava. De repente o caminhão para de capotar, plum, e ele pega fogo, um grande incêndio. O corpo de bombeiros é acionado, chegam lá, apagam todo o incêndio e no meio dos escombros, o que eles encontram? Um bolo de chocolate. Você olha e fala assim, poxa vida, essa segunda teoria é um pouco difícil de ser acreditada. Verdade. Sabe o que é fascinante? Que um bolo de chocolate, ele tem em média 12 elementos. Uma célula possui mais de 2 milhões. Nós somos informados de que a célula apareceu espontaneamente. O bolo de chocolate nós achamos ridículo. Dá para ter uma ideia quando nós tratamos de teoria? Tanto é que o Dr. Chandra Wickramasinghe disse o seguinte: ao contrário da noção popular de que só o criacionismo se apoia no sobrenatural, o evolucionismo deve também apoiar-se, desde que as probabilidades de formação da vida ao acaso são tão pequenas que exigem um milagre de geração espontânea equivalente ao argumento teológico. Não é fascinante? Chandra Wickramasinghe, ele não é criacionista e não é também literalmente um crente, ou seja, ele é um ateu. Só para ter uma ideia, esse questionamento é um questionamento importante dentro do contexto nosso de conhecimento. Deixa eu tratar mais uma área, a área das probabilidades. É só uma questão de juntarmos as coisas? A coisa acontece? No caso do meu bolo de chocolate dentro do caminhão, teria que ter a quantidade certa, a ordem certa, para que a coisa acontecesse, não é só uma questão de juntar. Se eu pegar, por exemplo, 4 letras, A, G, O e T, quais seriam as possibilidades de juntá-las? Nós teríamos praticamente 24 possibilidades. Gostaria de mostrar essas possibilidades para que vocês vejam que não é apenas uma questão só de juntar. Aqui estão todas elas, 24 possibilidades. O que é interessante é que apenas algumas delas nos dão um sentido. Por exemplo, A, G, O e T, as palavras que formariam que eu teria condição de identificar são toga, gota, gato, goat no inglês, mas as outras não fazem sentido, não tem um sentido próprio para mim. O que é interessante nisso é que quando eu olho nessa questão da probabilidade, portanto, eu fico pensando, como funcionaria a questão do bolo de chocolate, que são 12 elementos? Qual a probabilidade desse bolo de chocolate aparecer por conta própria? Deixa eu dar um exemplo prático. Vou pegar a palavra conquistável, 12 letras. Se eu colocar 12 bolinhas, cada uma delas, bolinhas de ping-pong, por exemplo, cada uma delas com uma das letras, dentro de um saco, e retirar cada uma delas, qual seria a probabilidade que elas saíssem na ordem certinha a formar a palavra conquistável? A probabilidade seria de 1 entre cerca de quase 480 milhões.
Ou seja, a probabilidade é muito pequena de acontecer. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, sem dúvida. Mas qual a probabilidade de acontecer? Deixa-me dar um exemplo mais prático disso, porque está relacionado com a questão do que nós estudamos hoje na genética. O DNA de uma única ameba tem material genético suficiente para encher 1000 vezes uma enciclopédia britânica. Ou seja, daria para você escrever 1000 enciclopédias britânicas só com o material genético de uma ameba. Quer ver como ela apareceria espontaneamente? A proposta é simples. Pegue uma enciclopédia britânica, tire uma xerox de cada página da enciclopédia britânica. Depois recorte cada letra de cada página. Junte todas essas letras recortadas, coloque dentro de algum, por exemplo, um saco grande, qualquer coisa assim. Num dia de calmaria, suba até um prédio bem alto na sua cidade e jogue todo esse negócio lá de cima. Sabe o que vai acontecer na rua lá embaixo? As letras vão começar a cair na ordem certa, de forma a formar as palavras, as frases, os artigos por ordem alfabética e todas as páginas da enciclopédia britânica novamente lá embaixo. Sabe o que significa isso? Se isso acontecesse, isso seria 1/1000 da probabilidade do DNA de uma ameba ter aparecido por conta própria. E a ameba tem o DNA mais simples que nós conhecemos, das criaturas vivas do reino animal. Simplesmente interessante. Agora, quando nós tratamos de todas essas coisas, pensamos nisso, a grande pergunta que nós temos, portanto, é o seguinte: afinal de contas, a ciência tem um interesse muito grande em falar da origem de todas as coisas, como tudo começou, como tudo surgiu. E é sobre isso que eu gostaria de tratar de uma forma bem clara e bem simples. Como surgiu o universo? Então, vamos dar uma olhadinha de como surgiu o universo. Vamos reconstruir a história da humanidade. Como surgiu a vida? Existe uma tendência de pensar que Deus não faz parte do pensamento científico, mas faz. Isaac Newton, por exemplo, ele perguntava de onde surge toda a ordem e beleza que vemos nesse mundo. Isaac Newton, por exemplo, era um cristão protestante. Albert Einstein, que era um judeu, vivia perguntando: quero saber como Deus criou o mundo. Atualmente, se aqueles que têm interesse podem entrar, por exemplo, e fazer uma pesquisa dentro do contexto do estudo das origens, para conhecer um pouquinho a respeito de Deus e ciência, quando nós tratamos do livro Cosmos, Bios e Theos, publicado por Henry Margenau. Ele usou 60 cientistas do mundo todo, 24 dos quais ganhadores de prêmio Nobel. Na página 61 ele diz o seguinte: só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo, a criação por um Deus onisciente e onipotente. Apenas mais um. George Wald, que foi literalmente quem ganhou o prêmio Nobel na área de medicina em 67 por descobrir como o olho humano funciona. Ele disse o seguinte: basta contemplar a magnitude desta tarefa para admitir que a geração de um organismo vivo é impossível. Todavia aqui estamos nós, note a palavra, creio eu, como resultado da geração espontânea. A ideia razoável era crer na geração espontânea. A única outra alternativa seria crer no ato único primário da criação sobrenatural. Não há uma terceira posição. Só para ter uma ideia do questionamento de Deus dentro do contexto de ciência. Dentro do contexto que nós temos de ciência, portanto, a ideia do criacionismo, ou seja, de Deus criar todas as coisas, isto é algo perfeitamente admissível dentro da comunidade científica. Existem mais de 100.000 cientistas criacionistas que aceitam o fato de Deus ter criado o universo. Só são erros quando os olhos veem e o coração sente.